I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. And you came from the germ of life by God. E você veio do germe da vida através de Deus. The cancer tumor or so forth come from the germ of life by the devil. O câncer, tumor ou assim por diante vem do germe de vida através do diabo. And he's trying to destroy your life. E ele está tentando destruir sua vida. He eats up your bloodstream and different ways he works upon it. Ele devora sua corrente sanguínea e de maneiras diferentes ele opera em você. Therefore I know that they're devils. Portanto, eu sei que eles são demônios. Jesus Christ called them devils. And what he says is the truth. Jesus Cristo os chamou de demônios e o que ele diz é a verdade. They are the devil. Eles são o diabo. Devil is a tormentor. O diabo é um atormentador. He's here to tear up your body, to eat you up, to destroy you, short your 70. If he can. Ele está aqui para dilacerar seu corpo, para devorá-lo, para destruí-lo, encurtar seus 70 anos, se ele puder. That's why that when this angel of God comes down to where I know nothing about any of it. Esta é a razão pela qual, quando este anjo de Deus desce onde estou, eu nada sei sobre qualquer um de vocês. For that's the reason he tells you the kind of disease that you have in your body, because that life is subject to the life that God has sent down to discern it. Mas esta é a razão que ele lhe diz o tipo de enfermidade que você tem em seu corpo, porque aquela vida está sujeita à vida que Deus tem enviado para discernir isto. And then the things that you've done in your life. E então as coisas que você tem feito em sua vida, It's done by the power of God. Then I can tell whether it's there or whether it's gone. isto é feito através do poder de Deus, então eu posso dizer se está ali ou se já passou. And you can see it by physical results shown. E vocês podem ver isto através de resultados físicos mostrados. You can see the patient when its body becomes straight and normal, or its eyes opens up, or its ears become unstopped. Você pode ver o paciente quando seu corpo se endireita e fica normal, seus olhos se abrem ou seus ouvidos são destampados. Now what is it? Agora, o que é isto? You say a man like the little boy here, or I believe some of you is over at the tabernacle a few nights ago to see. Diga-se um homem como o garotinho aqui, ou eu creio que alguns de vocês estavam no tabernáculo há algumas noites atrás para ver. Here's a picture here where the Chicago Tribune gave of 9 mutes that they sent out there that came from the institution, born deaf and dumb, one of them deaf, dumb and blind. Há uma fotografia aqui, apresentada pela Tribuna de Chicago, de 9 mudos que eles enviaram ali, que saíram da instituição, nasceram surdos e mudos, um deles surdo, mudo e cego. Perhaps some of the managers has read those notes to you. Agora, talvez alguns dos administradores leram aqueles bilhetes para você. Now those people, newspapers like Chicago Tribune are not fanatics. Agora, aquelas pessoas, jornais como Tribuna de Chicago, não são fanáticos. Some cases have to be absolutely thoroughly examined before they can be placed in a paper like that, or the Waukegan Sun, or Post-Dispatch, or any of those papers.
Aqueles casos são absoluta e completamente examinados antes que possam ser colocados em um jornal assim, como Waukegan Sun ou Post-Dispatch, ou quaisquer desses jornais. It's not a fanaticism. Não é fanatismo, It's not a work-up mythical belief or a theory. It's the power of Almighty God. não é algo planejado, um credo lendário ou uma teoria. É o poder do Deus Todo-Poderoso. And He's here to confirm it tonight and will do it. E Ele está aqui para confirmar isto esta noite e o fará. And if sooner that our audience gets with one mind and one heart, E tão logo que a nossa audiência estiver com uma só mente e um coração, if this group of people sitting here, probably the ones that's to be prayed for tonight, to come on the platform, se este grupo de pessoas assentadas aqui, provavelmente aqueles que estão para receber oração esta noite, que estão para vir à plataforma, if they will be in one heart and one accord, just in the next 5 minutes, there won't be one of them in these wheelchairs or cots. se estiverem em um coração e um acordo, apenas nos próximos 5 minutos, não haverá nenhum deles nestas cadeiras de rodas ou nas macas. If they'll believe that this is the truth, Se eles crerem que isto é a verdade, and as they come one by one tonight to the platform, if they're each one not taken from those wheelchairs and cots and things, and walk off this platform normal, then you can say I'm wrong. e enquanto estiverem vindo um por um esta noite à plataforma, se eles, cada um, não for tirado dessas cadeiras de rodas e macas e coisas assim e sair andando por esta plataforma normal, então você poderá dizer que estou errado. Now I refer back to God who He's infallible, E eu me refiro a Deus, o qual Ele é infalível. will be healed. Você será curado. Now He's here to make His word good. Every word God says is true. Agora Ele está aqui para tornar sua palavra verdadeira. Cada palavra dita por Deus é a verdadeira. But you've got to not halfway believe it, you've got to know it. Mas você tem que não crer nela pela metade, você tem que conhecê-la. Some people come and say, I believe. Certas pessoas chegam e dizem, eu creio. They think they believe, but you find one out of every 1,000 that really believe. Elas acham que creem, mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. We're controlled, our bodies are, by 5 senses. Nós somos controlados, nossos corpos são através de 5 sentidos. How many knows that to be true? Let's see your hand. Quantos sabem que isto é a verdade? Deixe-me ver sua mão. 5 senses. See, taste, feel, smell, and hear. 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. That controls the natural man. Esses controlam o homem natural. Now there's another man on the inside, which is the man of faith, the spirit. Agora existe outro homem no lado interior, o qual é o homem de fé, o espírito. He has 2 senses. One of them is faith, the other is unbelief. Ele possui 2 sentidos. Um deles é a fé, o outro é a incredulidade. Which makes the perfect number of God 7 senses you have. Os quais formam o número perfeito de Deus, 7 sentidos que você tem. Now, most any of you in here would certainly swear by your 5 senses. Agora, qualquer um de vocês aqui com certeza juraria através de seus 5 sentidos. Now, notice this just a moment. Agora observe isso só um momento. Would you stand here just a moment, Dr. Collins? Poderia se colocar aqui de pé só um instante, Dr. Cobble? Now, I believe that there's a man standing before me wearing a little checker-like suit, has glasses on with a red tie. Agora eu creio que é um homem de pé na minha frente, usando um terno enxadrezado, está usando óculos, com uma gravata vermelha. How many think I'm right? I see your hand. Quantos acham que eu estou certo? Vejamos suas mãos. Well, how do you know there's a man standing there? Bem, como vocês sabem que é um homem aí de pé? Because you see him. Is that right? Porque vocês o veem. Isso está certo? Now,
because I see him. Sight declares it. Agora, esta é a única maneira, o único sentido que eu tenho agora que me diria que há alguém ali de pé, porque eu o vejo. A visão o declara. Well, I do not see him now, but I still believe he's there. Bem, eu não o vejo agora, mas eu ainda creio que ele está aí. Now you say seeing is believing. Agora você diz ver é crer. Is it? É? I believe that Dr. Cobbles is standing there now, and I do not see him. Eu creio que o Dr. Cobble está aí de pé agora e eu não o vejo. Because I'm possessed with an individual sense outside of sight. It's called feeling, and I feel he's there. Porque eu possuo um sentido individual fora da visão, é chamado tato, e eu sinto que ele está aí. And I know it's Dr. Cobbles. It isn't Dr. Bosworth, because Dr. Cobbles had a little testament in his hand and it's still there. E eu sei que é o Dr. Cobble, não é o Dr. Bosworth, porque o Dr. Cobble tinha um pequeno testamento em sua mão e continua ali. So I made that statement one time and someone picked someone else up on me. Então eu fiz esta declaração certa vez e alguém passou outra pessoa de modo despercebido para mim. But I noticed that Dr. Cobbles had this little Bible in his hand, and it's Dr. Cobbles. Mas eu observei que o Dr. Cobble tinha esta pequena Bíblia em sua mão e é o Dr. Cobble. Now, the only way that I could tell that he was standing there now is for the sense of feeling. Agora, a única maneira que eu pude dizer que ele estava ali de pé foi através do sentido do tato. And I know it's true. E eu sei que é verdade. But now, I do not feel him at all. That sense is dead to me. But I know he's there because I see him. Mas agora eu não o sinto de modo algum. Aquele sentido está morto para mim, mas eu sei que ele está ali porque eu o vejo. See what I mean? Vem o que quero dizer? There's two distinct senses of the body that says that he's there. Existem dois sentidos distintos do corpo que dizem que ele está ali. One of them I see him, the next one I feel him. Um deles o vejo, o outro o sinto. And I have just stand right there, just a second. Agora acontece... Fique só mais um momento aí mesmo de pé, irmão. Now I have another sense, and that is of hearing. Agora eu tenho outro sentido e esse é o da audição. Strike some music. Toque música de alguma coisa. How many believes there's music playing? Let's see your hand. Quantos creem que é a música tocando? Vejamos sua mão. Do you see it? Você a vê? How many sees that music? Quantos veem aquela música? Do you smell it? Taste it? Feel it? Você a cheira? A prova? A sente? Well, how do you know it's music? Bem, como você sabe que é música? You're possessed. What if someone didn't have the sense of hearing now in here? Você possui... E se alguém não tivesse este sentido de audição agora, aqui? They wouldn't know that music is playing. That sense is dead to them. Eles não saberiam que aquela música está tocando. Aquele sentido está morto para eles. They couldn't hear it because they can't hear. Eles não poderiam ouvi-la porque eles não podem ouvir. But you who have a sense of hearing know it's playing because you hear it. Mas você que tem o sentido de audição sabe que está tocando porque você a ouve. You can't see it, you can't feel it, you can't smell it, you can't taste it, but you can hear it. Você não pode vê-la, você não pode senti-la, você não pode cheirá-la, você não pode prová-la, mas você pode ouvi-la. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Provam, sentem, cheiram ou ouvem. But the sense of faith is just as real as your sight is or any other of your senses. Mas o sentido da fé é justamente tão real como é sua visão ou qualquer outro de seus sentidos. You see what I mean? Vem o que quero dizer? You believe it. There's no one can make
are possessed with that sense that tells you it's so. Você crê, você simplesmente não há ninguém que possa fazê-lo duvidar, porque você possui aquele sentido que lhe diz que é assim. You'd say that shirt was white. Você diria, aquela camisa era branca. What if I tell you it was red? E se eu lhe dissesse que fosse vermelha? Well, you wouldn't believe it because it's white. Your sense of sight says it's white. Your eye says so. Bem, você não creria nisto porque é branca. Seu sentido da visão lhe diz que é branca. Seus olhos dizem assim. Well, now, if you believe, you're to be prayed for, whoever you are. If you believe tonight that you're going to be healed just as firmly as your sight says that shirt's white, the work's done right now. Amen. Bem, agora, se você crer, você que está aqui para receber oração, seja você quem for, se você crer esta noite que você será curado tão positivamente como sua visão declara que aquela camisa é branca, a obra é feita neste momento. Thank you, Dr. Obrigado, Dr. Cobble. That's right. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. Isso é certo. Fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem, provam, sentem, cheiram ou ouvem. It's another sense. It's in the other realm. It's nothing natural. É outro sentido, está em outro estado. Não é nada natural. You can't have anything from God only by faith. Você não pode receber nada de Deus somente pela fé. By faith the walls of Jericho fell. Pela fé, os muros de Jericó caíram. By faith Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Pela fé, Moisés recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. By faith Gideon did so and so. Pela fé, Gideão fez assim e tal. By faith, only way, without faith it's impossible to please God. Pela fé, a única maneira. E sem fé é impossível agradar a Deus. And if you want to please Him, you must come to Him with faith, believing His Word is truth. E se você deseja agradá-lo, você deve chegar a Ele com fé, crendo que sua palavra é verdade. Why is it I stand and make this declaration of words and say that nothing can come to this platform without being diagnosed and tell the diseases, the secrets of the heart? Por que é que estou aqui de pé fazendo esta declaração de palavras e dizendo que nada pode vir a esta plataforma sem que seja diagnosticado e declarar as enfermidades, os segredos dos corações? And no matter how bad it's crippled, there's no one that's been in other meetings but know that every time they're healed. E não importa o quanto esteja aleijado, não há ninguém que já esteve em outras reuniões que não saiba que todas as vezes eles são curados. Why? When the angel met me, he said, if you'll get the people to be sincere, or you'll be sincere and get the people to believe you, nothing will stand before your prayer. Por quê? Quando o anjo se encontrou comigo, ele disse, se você fizer com que as pessoas sejam sinceras, ou se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, nada fará frente à sua oração. I believe it. Eu creio nisto. Now, if I can get you to do the same thing, Louisville, Kentucky will have a shaking like it's never had before. E se eu puder fazer com que você faça a mesma coisa, Louisville, Kentucky será sacudida como nunca foi antes. That's a challenge. Este é um desafio. But what I'm trying to do tonight is to get you to see what I mean. Mas o que estou tentando fazer esta noite é fazer com que você veja o que quero dizer. Then, when you come here and delivered, stand right on that word. Então, quando você chega aqui e é libertado, firme-se bem naquela palavra. He's the high priest of your confession. Ele é o sumo sacerdote de sua confissão. God can't do nothing to you the first you confess that He is. Deus nada pode fazer para você até que primeiro você confesse que Ele é. Then when you confess it, then believe it, act upon it, and stay with it, and God will bring you out. Então, quando você confessa, então creia, atue nisso e permaneça com isso, e Deus o trará à luz. Do you believe that? Truly. Você crê nisso? Verdadeiramente. You're not long ago at Fort Wayne, Indiana.
Aqui, não há muito tempo atrás, em Fort Wayne, Indiana, By the way, I have a little statement there, Dr. Bosworth, in my overcoat pocket. They'll bring it to you of the meeting we just come out in We the People. por falar nisso, eu tenho uma pequena declaração ali, Dr. Bosworth, no bolso de meu sobretudo. Eles atrarão para o senhor da reunião que acabamos de sair no We the People. Now, there's a little blind girl that they published it. It's going to come in We the People now, a book that goes over the world. Eu creio que foi uma garotinha cega que eles publicaram. Sairá no We the People agora, um livro que vai em todo o mundo. A newspaper reporter that wrote up a critical statement said the girl claimed that she was healed and wasn't. Tem um repórter de jornal que escreveu uma declaração crítica, disse: a garota alegou estar curada e não estava. And the little girl's got the doctor's statements and so forth like that and published it in, examined it, and now it even went to We the People. E a garotinha tem as declarações do médico e assim desse jeito e publicou isto. E então eles examinaram e agora foi até para o We the People. God will move. And there's no one that can. I'll let Dr. Bosworth read it for you maybe in tomorrow afternoon service. That's just sent down with a 4-page paper. Deus moverá e não há ninguém que pode... Eu deixarei que o Dr. Bosworth leia para vocês, talvez no culto de amanhã à tarde. Isto há pouco foi enviado pelo jornal de Fort Wayne ali. Mrs. Bosworth in the meeting. They were going on. Some of them were saying there was a man sitting there with multiple sclerosis. Been paralyzed for 10 years. A senhora Bosworth, na reunião, eles estavam indo, alguns deles estavam dizendo... Havia um homem assentado ali com esclerose múltipla, estando paralisado por 10 anos. E ele teve uma paralisia progressiva, entrou em sua espinha. Ele era um homem de negócios na cidade. E não sabiam, eles o mantinham assentado ali. E eles tinham visto muitos nas cadeiras de rodas e pessoas aflitas, libertadas. E naquela noite, uma pequena garota estrábica no fundo do edifício viu muitas pessoas sendo libertadas, estrábicas. Eu nunca vi nenhuma criança estrábica chegar à plataforma que não fosse curada. E nós vimos mais do que 300 casos de estrabismo curados em um espaço de menos de 6 meses. Nós fizemos registro disto. 40 mil testemunhos aos enfermos, até a data de cura, testemunhas assinados pelos médicos e assim por diante. A hora está aqui, gente. O tempo está aqui. Eu digo isto e você pode me marcar como um fanático se você desejar. Eu creio que isto indica a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém. Pois haverá sinais e maravilhas. E a coisa é que, se você não está no reino de Deus, faça força para entrar nele. Com certeza tenho algum conhecimento do que estou falando. Ou Deus nunca honraria a minha oração para fazer o que ele faz. E você fora do reino, procure a Cristo como seu refúgio agora, enquanto é tempo e enquanto você tem a oportunidade.
Eu nunca esquecerei uma declaração. Certa vez eu estava de pé em... By the way, to finish telling you of the little girl at Fort Wayne, Por falar nisto, para terminar de lhes contar da garotinha em Fort Wayne, Mrs. Bosworth told her, said, honey, she was selling literature back at the back of the building. a senhora Bosworth lhe disse, querida, ela estava vendendo literatura lá no fundo do edifício. She came out there crying, said, Mrs. Bosworth, that's Brother Bosworth's wife, said, I've seen all those cross-eyed people healed. She's a young lady, about 18, hideously cross-eyed. Ela saiu dali chorando, disse senhora Bosworth. Essa é a esposa do irmão Bosworth, disse. Eu vi todas estas pessoas estrábicas curadas. Ela era uma jovem com cerca de 18, terrivelmente estrábica. Said, if I could just get in there and get in that prayer line, but I can't even get a card. Disse, se eu pudesse apenas entrar ali e conseguir entrar naquela fila de oração, mas não consigo nem mesmo arranjar um cartão. Mrs. Bosworth's compassion went out to the child. A senhora Bosworth, com compaixão, sentiu piedade da mocinha. She said, honey, if you'll walk right back around there where you can see him, and really, don't just imagine now, but believe with all your heart that that's the gift of God, I'll assure you He'll call you out in a few minutes. Ela disse, querida, se você der a volta bem onde você puder vê-lo, e realmente não apenas imagine agora, mas creia com todo o seu coração que aquilo é um dom de Deus, eu lhe asseguro que ele a chamará em alguns minutos. I was praying for the sick on the platform. Had my back turned to the girl. Eu estava orando pelos enfermos na plataforma, tinha minhas costas viradas para a garota. All at once, I felt that setting, faith moving. De repente, eu senti aquilo se manifestar, a fé se movendo. I looked around, I couldn't pick it out. There's too many just standing so congested. Eu olhei por ali, não pude captar, haviam muitos de pé e estava muito congestionado. I knew it was coming from there. I tried to discern what kind of spirit it was. E eu sabia que estava vindo dali, e eu tentei discernir que tipo de espírito era aquele. See, her faith had moved up into that category. Veja, sua fé havia movido aquela categoria. And when I turned around, I finally found her. E quando eu virei, eu finalmente a encontrei. Oh, twice the distance of this building. Spotted where she was. She had a green coat on. Ó, 2 vezes a distância deste edifício. Localizei onde ela estava. Ela estava vestida de casaco verde. I said, the young lady standing back there with cross eyes and a green coat, don't fear no more. God has healed you. Her eyes went perfectly normal. Eu disse, a jovem de pé ali atrás, estrábica, e de casaco verde, não tenha mais medo. Deus a curou. Seus olhos ficaram perfeitamente normais. That's just one of the thousands of cases that happen that way. Este é apenas um dos milhares de casos que aconteceram dessa maneira. Now, if we can get the meeting, if you people can get together and just throw off what you think is this, that, just cast it aside. Agora, se pudermos ter a reunião, se vocês puderem se reunir e apenas lançarem fora o que vocês pensam ser isto, aquilo, simplesmente colocar isto de lado. Don't come just spectating, come believing, and see if those same things don't take place right here in the building. Não venham apenas observar, venham crendo e vejam se aquelas mesmas coisas não acontecem bem aqui no edifício. The first time when I met Dr. Bosworth here was in Miami. We were having a meeting. A primeira vez, quando me encontrei com o Dr. Bosworth aqui, foi em Miami. Estávamos tendo reunião. Dr. Bosworth, internationally known, 40 years experience in teaching divine healing. O Dr. Bosworth, internacionalmente conhecido, 40 anos de experiência no ensinamento da cura divina. He thought that someday God would send the gifts to the church. Ele pensou que um dia Deus enviaria o dom para a igreja. And then, when he heard I was down there, he just thought, well, there it is again, just somebody preaching divine healing. E então, quando ele ouviu dizer que eu estava lá embaixo, ele apenas pensou, bem, aí está novamente, apenas alguém pregando a cura divina. He came to the meeting one night. And coming through the meeting, we were having what they call the fast line. Thousands were standing.
Ele veio à reunião certa noite e, chegando à reunião, estávamos tendo o que chamam de a fila rápida. Milhares estavam de pé. That afternoon, two little boys on WBAY broadcasting station been interviewed, been born blind. Naquela tarde, 2 rapazinhos na WBAY, estação radiodifusora, foram entrevistados. Tinham nascido cegos. Both of them had their sight. And they had them down there at the broadcasting station interviewing them. Ambos obtiveram suas visões e eles estavam com eles, ali embaixo, na estação de rádio, fazendo uma entrevista. So Brother Bosworth came out to the meeting, Então o irmão Bosworth veio à reunião. and it happened to be while the fast line started, there's several thousand that had to pass by that night. Nothing but just lay hands on them, coming for bread. E aconteceu de ser que, enquanto a fila rápida começava, haviam vários milhares que haviam de passar naquela noite. Somente impunhamos as mãos sobre eles enquanto passavam 4 lado a lado. Bring them in, from the fields of sin. Bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time.